Olá, Delfeiros, tudo bem por aí? Bom demais! Estamos aqui na CodeRange Brasil 2019 e nós vamos falar sobre arquitetura MVC para construir sua API RESTful. Eu sou Rafael Araújo e vou levar esse assunto a vocês aí, tentar explicá-los da melhor maneira possível. Bom, a nossa agenda, nós vamos falar primeiro do que é arquitetura MVC. Em seguida, nós vamos falar do MVC Framework, Delphi MVC Framework. Depois, nós vamos falar sobre a instalação do MVC dentro da ideia do Delphi. Depois nós vamos criar uma API, usando o MVC Framework, claro. Criar um controller, um model e uma view VCL. E nessa view, nós vamos implementar um CRUD completo, utilizando tDataset e dbGrid. Não se espantem, dataset e dbGrid. Bom, antes de continuar, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Rafael Araújo, eu trabalho com Delphi há mais de 15 anos. Vamos parar nos 15 anos aí mesmo, senão a gente acusa muita idade, né? Nesse período eu me especializei em soluções distribuídas e eu ajudo empresas na otimização de seus processos operacionais com o uso de tecnologia. Eu já desenvolvi soluções para diversas áreas de negócio, logística, hospitalar, farmacêutica, automação, supply chain, enfim, muito etc. por aí. E eu atuo na divisão de serviços da Embarcadero desde 2017, já tem quase 2 anos que eu estou na Embarcadero Brasil. De formação acadêmica, eu sou graduado em processamento de dados, gestão de TI e pós-graduando, estamos chegando lá, em engenharia de software. Vamos lá, dar sequência à nossa apresentação. A arquitetura MVC. A arquitetura foi concebida no início da década de 80 por um engenheiro da empresa Xerox e se popularizou com o advento do desenvolvimento web, por dividir funcionalidade envolvida na apresentação e manutenção dos dados de uma aplicação, trazendo assim agilidade ao desenvolvedor, por possibilitar maior reuso do código e tornando a aplicação escalável. Também é importante frisar nesse ponto aqui o desenvolvimento em paralelo. O MVC permite que você, por estar muito bem definida cada uma das suas caixinhas, digamos assim, você consegue dividir o trabalho entre mais que um programador ao mesmo tempo, ganhando em agilidade. Agora vamos brevemente falar de cada uma dessas letrinhas aqui, o que quer dizer. Primeiro o M, né? O model, que é o modelo. Ele representa os dados de uma aplicação e as regras de negócio que governam o acesso e modificação desses dados. Vamos traduzir para o nosso mundo, né? O mundo dos delfeiros. O modelo é uma classe que representa um recurso do banco de dados, como, por exemplo, uma tabela. No nosso exemplo que nós vamos criar um modelo baseado na tabela Customer, do banco de dados de exemplo do Firebird, o Employee. Quem trabalha com Firebird conhece esse banco aqui. Dando sequência, o View. View é a visão, que nada mais é do que a interface com o usuário. Ela vai renderizar o conteúdo de um model e encaminha para o controller as ações do usuário. Então é tudo aquilo que o usuário está interagindo com a aplicação, ela é dividida como view. E por último, e não menos importante, claro, é o controller, que é o controlador, que ele interpreta as ações do usuário e mapeia para chamadas ao modelo. Então se o usuário está fazendo uma inclusão, ele vai chamar um insert lá no model, uma atualização, um delete, e por aí vai. E do mesmo modo, ele pega a informação do modelo, né, que o modelo busca a informação do banco, ele pega essa informação que está no modelo, que está no model, e retorna para o view num formato que ele vai entender. Como a gente está falando de API, MVC, né, então ele vai retornar em formato JSON, mas poderia muito bem retornar em outro formato, ok? Dando sequência aqui, o MVC Framework. O MVC Framework ele foi criado pelo MVP italiano Daniele Tetti, e é um projeto open source, e ele foi dos frameworks Delphi mais baixado do ano de 2018, dos mais utilizados. E um framework nada mais é do que um facilitador para a implementação da arquitetura MVC em Delphi, por já conter a solução para diversas dificuldades e o desenvolvedor poderia encontrar durante a adoção dessa arquitetura. Então o framework MVC, como a gente até vai ver na nossa explicação aqui nos nossos exemplos, ele tem vários recursos que vai facilitar bastante a programação utilizando ele. Ele é desenvolvido e mantido pelo Daniele Tetti, né? As vantagens dele é que ele é de simples e fácil utilização, ele pode ser utilizado em ambiente balanceado, possui uma comunidade no Facebook que ao final, eu vou passar o link para vocês, com mais de 2.000 membros ativos.
Nos seus fontes que a gente baixa do GitHub, ele tem mais de 50 exemplos prontos, então quer dizer, o problema para implementar ele a gente não vai ter. E além de ele ser estável e sólido, com certeza você pode usar ele sem medo de ser feliz. Sobre a instalação do MVC Framework, o nosso tempo é muito escasso. 40 minutinhos só é muito pouco para falar tudo que o assunto merece. Então eu deixei o link aqui, no final também esse link vai estar, que tem um guia de 5 minutos aqui, você consegue instalar ele, um guia feito pelo Daniel Tete, tá no site do MVC Framework. Tá aí o link aí, você vai a partir daí conseguir baixar e fazer a instalação dentro da ideia do Delphi. Não tem nada demais, é um package, é um pacote. Quem já conseguiu instalar um componente no Delphi consegue instalar isso daí também. Vai compilar o package e dar um install. E no final vai colocar um search paths lá, mas não tem nada demais não. Mas se alguém precisar de alguma ajuda, no final eu vou passar meus contatos também, meu e-mail, meu LinkedIn, tudo. Eles podem muito bem entrar em contato que vai ser um prazer ajudá-los. Bom, então vamos parar de enrolação, vamos parar de falar demais aqui, vamos partir para o que a gente realmente quer. Vamos codificar. Agora nós vamos lá para o Delfão velho de guerra. Ok, gente, então vamos lá partir para o que realmente interessa, né? Estou aqui com a ideia do Delphi aberta, estou com o Delphi Rio, versão 10.3 aqui, e vamos começar. Primeiro, para criar um novo projeto MVC Framework, eu vou aqui no File, New, Other, e eu tenho aqui The MVC Framework. Eu posso criar um novo projeto ou um novo controller. Claro que dentro de um projeto eu posso ter mais que um controller, né? Eu estou partindo para criar um projeto novo. Então vamos lá, vamos criar um projeto novo. Ele pergunta aqui no wizard dele qual que é o nome da minha classe WebModule. Eu vou criar uma classe chamada T, WebModule 1. Ele pergunta, você quer criar uma unit de controller já, logo de cara? Sim, isso aqui são os métodos de exemplo que ele já cria. Vou deixar tudo selecionado aqui para mostrar para vocês. E vamos lá, qual é o nome da minha classe controller? Eu vou chamar ela de T, controller customer. E ele vai rodar mesmo na porta 8080. Vou dar OK aqui, segue o barco aqui. O que ele me criou? O que o wizard me criou? Primeiro, uma unit 2 aqui, que é meu WebModule. Tem aqui os dados aqui para fazer funcionar o MVC Framework. E criou uma segunda unit, que é o meu controller. Aqui eu tenho o meu controller The Customer. Já eu falo tudo o que está acontecendo aqui. E ela não tem form. Eu estou dando F12 aqui e não está aparecendo nada. Antes de qualquer coisa, eu vou salvar esse projeto. Aqui no salvar, vou criar aqui no C2 pontos barra tempo, vou criar aqui uma nova pasta MVC. Ok. Dentro dela, eu vou criar uma pasta chamada API. Aqui vão estar os dados da minha API. Ele está pedindo para salvar a Unit 2. A Unit 2 é o meu WebModule. Então vou dar o nome para ela de WebModule. A segunda unit, a Unit 1, é o meu controller. Para começar a organizar a coisa já, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada controller. E aqui dentro eu vou chamar controller.customer, que é a classe que o nosso controller vai representar. Ok. E o meu projeto, eu vou chamá-lo de API MVC. Aqui está salvo o meu projeto. Nosso WebModule em configuração padrão, não vamos mexer em nada nisso aqui. Importante. Olha só, se eu for compilar agora, ele vai dar um erro. Porque meu WebModule estava fazendo referência à Unit 1. A Unit que a gente acabou de renomear para controller.customer. Então eu vou mudar aqui, controller.customer. Beleza, se eu mandar compilar agora, já vai. No meu controller, como eu marquei para criar métodos para teste de exemplo, esse meu controller ele vai responder no meu MVC path aqui, meu path comum, como sendo /API. Nesse /API, ele tem aqui um endpoint reversed strings, no qual eu passo um valor, passando esse valor ele vai me retornar o inverso do que eu passei, dessa string que eu passei. Olha só como é que é bacana o MVC Framework. Eu tenho o path comum, que é o /API, dentro dele eu tenho um /reversed strings, que é um endpoint, e ele vai responder no método get. Ou seja, o MVC Framework ele trabalha com atributo no método, uma forma muito mais elegante do que no DataSnap normal, que a gente tem que colocar o accept, o update, o accept para ser put, o update para ser post. Então dessa forma ficou bem elegante aqui. A gente trabalha com atributos no método e ele fala qual que é o endpoint dele e qual que é o verbo que ele está sendo usado. Então quando bater nesse endpoint, neste verbo, ele vai chamar esta função, getReversedStrings, que lá dentro, quando eu shift setinha aqui,
ele está só fazendo um reverse strings, ok? Se eu rodar a minha API, eu acho que ele vai dar uma mensagem do firewall, vou mandar permitir o acesso e vou abrir o meu Chrome. Que eu abrir o meu Chrome, qual o caminho que ele vai responder? Como ele está na porta 8080, né? Local, como a gente colocou lá no Wizard, localhost, 8080, /API, /reversed strings. Se eu colocar alguma coisa aqui, olá, olha só, ele me devolveu a minha string ao inverso, alô. Ok? Então com isso a gente já sabe que a nossa API já está funcionando, já está respondendo. Está respondendo uma string invertida, mas está respondendo. Beleza, vamos começar a codificar esse troço então. Olha só, como eu marquei lá no Wizard, ele já criou aqui uns métodos padrão pra gente. Como minha classe chama customer, ele criou aqui ó, um /customer no verbo get, no qual ele retornará todos os registros da minha classe. Mais que uma linha, né? Mais que um objeto apenas, um array de objeto. Customers /id, então nesse id aqui ele está retornando, ele retornaria uma instância da minha classe só, do meu model, /customers no verbo post, que é para eu incluir um novo customer, /customer put, que é para eu alterar, e no delete, que é para eu deletar, ok? Para a gente começar a brincar aqui, vamos codificar esse cara aqui, ó, esse customers ID. Vamos lá, aqui não tem nada, tem um to-do aqui, certo? A ideia é que aqui eu retorne um único objeto para que seja listado lá no meu view, retornar isso por JSON. Então, eu vou primeiro criar meu model. Então, eu vou criar a representação da minha tabela aqui no Delphi. Então, file new unit, crio uma nova unit. Antes de qualquer coisa, eu vou salvá-la. Vou criar uma nova pastinha aqui, model, e vou salvá-la como sendo model.customer. Ok, minha unit está salva. Vamos criar a classe aqui. Depois ela toda montada eu volto para falar para vocês. Ok, minha classe está criada aqui. Ctrl Shift C. As properties estão bonitinhas aqui. Já criado direitinho aqui com get, o set, tudo certo. Agora, para responder aquele método get, aquele verbo get passando o id, eu vou criar uma função aqui. Na verdade, eu vou criar um class function. Get by ID. Então eu vou passar um ID, PID aqui, que é do tipo inteiro, e vou responder com uma instância da minha classe. Então eu vou responder com o meu tCustomer. A ideia é, eu vou passar um ID e ele vai responder um customer aqui, certo? Ctrl Shift C, criado aqui embaixo aqui. Agora eu vou codificar a função e já volto com o código pronto para explicar para vocês tudo que eu estou fazendo. Ok, gente, estou com o meu objeto aqui, instanciei minha classe, peguei meu objeto LCustomer, estou passando valores fixos para ele, o ID que eu recebi aqui em cima, mas Rafael, cidade de São Paulo, país Brasil. Ponto e vírgula aqui, e vou falar que esse objeto é o meu result. O resultado da minha função vai ser esse objeto populado aqui, ok? Então no meu controller, olha só, neste método que está aqui para codificar, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que usar a minha unit, né? Alt F11 aqui para usar meu model.customer, e aqui eu vou fazer tCustomer.getById e vou passar um ID aqui, certo? Só que eu tenho que devolver isso para minha API, tem que pegar esse objeto aqui, transformar ele em JSON, lembrando que aqui ele está me retornando o objeto, ó, eu tenho que pegar, transformar isso em JSON e devolver para minha API. O MVC Framework tem um método que é muito bacana, chamado render. Então eu falo render e passo qual é meu objeto. O que mais eu tenho que fazer? Nada. Compilar. Com isso ele vai pegar meu objeto e vai transformar ele em JSON, vai deserializar ele. Estou rodando aqui, Ctrl Shift F9, vou abrir aqui meu Chrome, não estou mais nesse endpoint aqui, né? Lembra que eu estou no /API, /customers, vou passar um ID 101. Olha só o que ele fez aqui. Ele me retornou aqui 101, Customer Rafael, cidade de São Paulo, país Brasil. Se eu passar outro número aqui, 109, olha só, 109 e os dados fixos. Depois a gente vai buscar isso daqui de banco de dados. Por enquanto estamos retornando um dado fixo aqui. Próximo passo é a gente pegar isso daqui e retornar uma lista, né? Por enquanto eu estou retornando um único registro, mas o bacana seria eu retornar uma lista de objeto de customer. Vamos codificar isso então. Vamos fechar aqui. Para responder uma lista, ele tem que passar por esse método aqui, ó, getCustomers, sem passar nenhum ID. Então esse é o cara, no verbo get. Então esse é o cara que nós vamos codificar agora. Mas vamos lá. No model, eu tenho aqui meu getById, eu vou fazer um getAll, todo mundo. Só que agora, ele não vai me responder um tCustomer mais, vai me responder uma lista de tCustomer. Um tObjectList, vou usar generics aqui, object
list de tCustomer. Ele está marcado como vermelhinho assim porque eu tenho que fazer use unit de uma função, de uma unit aqui. Ou você vem aqui, botão direito, refactor, find unit, ou então, como eu já sei o nome da unit já, eu vou colocar aqui, uses, ela é system.generics.collections. Pronto, agora meu Objectlist já não está mais vermelhinho aqui. Ctrl Shift C, criou meu objeto aqui. Vamos lá, eu vou copiar esse código aqui, que ele está criando um customer, já não tenho mais esse ID, vou responder como sendo um, e vou fazer o seguinte, ó, criar uma lista de customer, que nada mais é do que o meu result aqui. Vou criá-la, os pontos igual, ponto create, perfeito. Ao final que eu criar um objeto customer aqui, eu vou colocar lista customer.add o meu objeto. Ok. Para ser uma lista, eu tenho que devolver 2, né? Então, vou devolver 2 aqui. Vou colocar aqui Henrique Araújo, São Paulo, Brasil. E faltou uma linha aqui, né? Tem que criar o objeto, né? Criei o segundo objeto, código 2, Henrique Araújo, São Paulo, Brasil. E aí vai. O meu result não vai ser mais o meu customer, vai ser agora o meu lista customer, para bater com o que estou retornando aqui, beleza? Agora como que fica no meu controller? Eu já tenho aqui como faz para retornar um objeto só, certo? E para eu retornar uma lista, como é que eu faço? Olha só que legal, primeiro eu não vou usar esse método, eu vou usar o método getAll, que vai me retornar uma lista. Não tenho mais esse ID, tirei e vou usar generics aqui de novo. Olha, renderiza para mim o que retornar daqui, só que como sendo um tCustomer. Então ele vai pegar o que retornou de lá e vai transformar em JSON como sendo uma lista de tCustomer, ok? Vamos rodar aqui. Opa, Ctrl Shift F9, deixa Ctrl F9, aí não vai, né? Ctrl Shift F9. O meu endpoint /109 tá, continua respondendo da mesma forma. Se eu apagar os parâmetros aqui, eu tenho que me retornar todo mundo. Olha só, retornou aqui o Rafael e o Henrique dentro de um array JSON. Para eu conseguir ver isso daqui melhor, eu vou agora usar o Postman. Acredito que vocês já tenham usado ele já. Vou copiar aqui a URL e vou abrir o Postman. Bom, perfeito, aqui com o Postman aberto, eu vou colar a minha URL aqui, vou dar um send, o verbo get mesmo. E olha só que ele me retornou aqui, ó, em formato JSON já, o Rafael e o Henrique. Olha que legal. Bom, gente, bacana. Dessa forma a gente já está retornando um objeto apenas e uma lista desse objeto, de forma muito simples, muito fácil, com muito pouco código. Legal. Agora, para ficar uma coisa funcional mesmo, a gente deveria buscar essa informação do banco, né? Não uma criação de uma lista fake aqui, nós vamos puxar do banco essa informação mesmo. Vamos lá? Meu model vai fazer ligação com o banco agora. Vou abrir aqui de novo o Delphi e vou criar um cara novo aqui, vou criar um data model. New order. Ele está aqui, está em database, né? Database, data model. Vou criar um data model que nesse cara vai estar um objeto connection. Como eu já tenho aqui configurado bonitinho aqui no meu Data Explorer, eu vou pegar aqui o meu employee e vou arrastar para a tela aqui, olha só, já criou um FD connection para mim. Eu só não gosto desse nome que ele dá aqui, deixa eu colocar um nome mais comum para a gente. Name FD com. Ok, está criado aqui, vou salvar como o DM com. Acho que eu nomeei o data model, isso aí, DM com. Que ele vai fazer, esse cara já está configuradinho para fazer conexão com o banco para a gente. Eu vou apagar esse var aqui, que eu não vou usar essa variável global aqui não, deixa ele quietinho aqui. Beleza. Agora, o meu model vai fazer uso desta conexão. Eu vou aqui no meu getAll, primeiro eu tenho que fazer o useUnit, né? Vou usar a minha unit com aqui, o dmCon, e vou criar esse objeto aqui. Vamos lá, ldm, tdmCon. Vou criar o objeto aqui. Eu vou fazer um try finally aqui para matá-lo no final, para não esquecer disso. Free. Agora eu vou fazer um select na base que vai me retornar a lista da tabela customer que está lá no banco. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Vou fazer um const aqui, ldm, ponto, meu objeto de conexão, fdcon, ponto, execute, né? Estou passando o meu select, que está na minha constante, vírgula, e vou colocar um dataset aqui. A ideia é, o resultado desse select retorna desse dataset. Vai ficar vermelhinho aqui? Ficou. Por quê? Porque eu preciso declarar aqui a data.db. Ok. Try finally por dataset também. Set.free.
E bom, o resultado do meu select está nesse dataset. Então o que eu vou fazer? Ponto first, vou para o primeiro registro e vou fazer um while not elf nele. Deixa eu criar essa lista logo de uma vez. Criei a lista aqui. E dentro do meu while not elf, eu vou criar meu objeto customer e vou adicionar na minha lista. Falta fazer um next aqui, né? Importante. Next. E aqui, ao invés de eu passar valores fixos, eu vou passar o meu ldataset.fieldByName. Neste caso aqui é o custNow. Eu vou fazer os demais campos aqui e já volto. Pronto, fiz os demais campos, ele está passando valor por valor aqui para as properties do objeto, está adicionando na lista e está indo para o próximo registro. Quantos registros tiverem, ele vai adicionar dentro da lista. Esse código aqui eu já não preciso mais. E agora, no final, eu retorno a minha lista já populada com as informações do banco. Não preciso de mudar nada no meu controller. Será que isso aqui já funciona? Vamos ver. Vamos abrir o Chrome. Meu Deus, que erro feio é esse que deu aqui? Olha só, ele está falando que para o FireDAC funcionar, ele precisa de adicionar esta unit aqui. A gente colocou só um Object Connection na tela. Para ele funcionar, olha só, ele precisa de adicionar essa unit aqui. Eu vou copiar, minimizar, vou lá no meu DMCon e vou declarar essa unit. Fala, meu amigo, se esse é o problema, não tem mais problema. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos compilar novamente aqui, abrir o meu console, abrir o Chrome, tá aqui toda a minha lista aqui, agora já está tudo funcionando bacaninha aqui. Se eu vier no meu Postman, para conseguir enxergar de forma melhor, o que antes ele estava retornando o Rafael e o Henrique, agora ele vai retornar toda a lista que está lá no meu banco de dados. Olha que bacana. Perfeito, já está todo mundo aqui. Com isso, gente, a gente já conseguiu fazer o retorno do JSON na tabela do banco. Perfeito? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esse retorno aqui e vou colocar ele numa view VCL. Vamos lá? Vou criar um novo projeto aqui no meu Project Group. Vou vir aqui, ó, Add New Project. Vou falar que é um VCL Forms Application. Antes de qualquer coisa, vamos salvar ele aqui. Estou na pasta C, /temp, não é isso? /mvc, nova pasta, client, e vou chamá-lo aqui de client, opa, desculpa, eu salvei errado, né? Esse daqui vai ser meu main, meu form main aqui. E vou salvar o projeto como sendo client. Inverti as bolas aqui. Então olha só, eu tenho minha API e tenho meu cliente VCL. Agora ele está pedindo para salvar o Project Group. Beleza, eu vou chamá-lo aqui de Code Rage. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um botão e um memo. E eu vou exibir aquele JSON dentro deste memo aqui. Como é que eu vou fazer isso agora? Vamos lá. 2 cliques aqui. Neste get, eu primeiro tenho que fazer minha conexão. Para fazer minha conexão, eu vou precisar de um cara chamado REST Client, que é o T-REST Client. Gente, muita atenção nisso daqui, é importante. Esse REST Client aqui não é esse REST Client daqui. Não é esse objeto aqui não. Esse objeto aqui é do .snap. Esse REST Client é do MVC Framework. E ele está na Unity, vamos declarar ela aqui, vírgula, MVC Framework.REST Client. Até, para não confundir mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o caminho completo aqui, ó. Que aí depois, quando vocês forem ver esse exemplo aqui, tá o caminho completinho dele aqui. Ok. Vamos criar ele aqui agora. E ele já na criação, ele pergunta qual que é o caminho, qual que é o meu host? Localhost, vírgula, qual a porta que eu vou escutar? O padrão é 80, mas a porta nossa é 8080. Perfeito. Então vamos criar aqui um try finally aqui para matar ele no final. E aqui, olha só, o que ele tem, o método que ele tem. Do get, ou seja, ele vai fazer um get na minha API, nesse servidor aqui, localhost 8080. E qual que é o caminho do meu endpoint? /API/customers. Correto? Se eu tiver algum parâmetro eu passo aqui, nesse caso eu não tenho, só abro, fecho aqui colchete e beleza. Só que eu preciso pegar o retorno disso, beleza, eu fiz a chamada, e o retorno disso tá onde? Olha só, o do get ele me responde num cara chamado iRestResponse, é a resposta dele. Eu vou criar uma variável aqui, lResponse, que é do tipo iRestResponse. Por ser uma interface eu não preciso de me preocupar em matar ela no final. Então eu vou falar que o meu lResponse vai receber o retorno do get aqui, certo? Então o que retornou vai estar aqui dentro. Olha só o que eu tenho aqui, ó, o meu body, ou seja, o que retornou da minha função, do meu get. Meu body as string é exatamente o que retornou lá, é o meu JSON. Então eu vou colocar aqui o meu memo.text recebe lResponse.body as string. Será que vai funcionar? Minha API está rodando. Get, olha aqui.
Tá aqui meu JSON. Exatamente o JSON que eu mostrei para vocês no Postman ou no Chrome, é ele que está aqui. Então, neste momento, o client instanciou uma conexão com a API, localhost 8080, neste endpoint, e me retornou já a informação que eu preciso. Beleza, gente? Agora, poxa, você está com esse JSON aqui no cliente, você não consegue fazer muita coisa com ele, né? Só dessa forma você não consegue ver muito o que ele pode fazer. Como eu me comprometi com vocês lá no início, eu vou pegar esse JSON e vou colocar em um dataset. Nós vamos exibir as informações desse JSON em um DBGrid, ok? Primeiramente eu vou matar esse cara aqui e vou colocar um DBGrid aqui na tela. Eu vou também ajeitar aqui e vou ancorá-lo, caso a gente precise de aumentar a tela para ver todos os campos, né? Vou colocar aqui anchor no right button, ok? E o DBGrid ele exibe um dataset. Então vamos colocar aqui um dataset, um fd main table. Para quem não conhece esse componente, ele é similar ao client dataset, ok? Trabalha com os dados em memória. Em um data source. Vou ligar meu data source no meu main table e vou ligar meu grid no meu data source. Perfeito. Agora no meu main table, eu vou adicionar novos campos. Field editor e vou fazer o seguinte, ó, new field, colocar os campos que vem no meu JSON. Vocês lembram quais são? Cust NO, que é inteiro. Customer string, eu não sei o tamanho dele, mas 50 deve ser o suficiente. Customer city e country. Tudo seguido de 50. Beleza, criei aqui meus campos aqui dentro. O meu get, meu botão get, ele não vai mais fazer esse código aqui não. Eu vou dar um Ctrl X aqui, begin, ele vai abrir e fechar meu client meu fd main table. fd main table ponto close, fd main table ponto open. Beleza. Agora é o seguinte, aqui no meu main table, no evento after open, aí sim eu vou codificar a minha chamada. Eu não tenho mais esse memo aqui, eu tenho que jogar o meu body as string para dentro do meu fd main table. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo, o MVC Framework tem uma outra unit, que eu vou adicioná-la aqui, que é um class helper para client dataset. Para dataset, desculpa. É a MVC Framework.dataset.utils. Adicionando essa unit, ele vai habilitar para mim fd main table. Olha que bacana. Load from JSON object string, JSON array string, desculpa. Ele vai pegar todo aquele objeto que está em um array JSON e vai jogar para o meu fd main table. Será que isso é verdade? Vamos ver. Ctrl Shift F9 para rodar aqui. Get, olha só que bacana. Todos os meus dados que estavam no meu JSON, agora eu consigo dar uma visualização para ele dentro do meu dataset. Isso está ligado no DBGrid, mas poderia estar ligado em qualquer componente data control, ok? Agora nós temos que fazer nosso upgrade completo, né? Como eu havia prometido para vocês lá no início. Vou abrir aqui novamente o meu client, vou botar aqui um DB Navigator, vou ligar no meu data source aqui. Só que assim, se eu trabalhar com ele dessa forma, como eu comentei, que o main table trabalha com os dados em memória, ele não vai persistir em banco. Eu vou fazer tudo que eu estou fazendo aqui, vou incluir, excluir, modificar, mas ele não vai persistir em banco. Para persistir em banco, eu preciso de codificar os meus métodos post, put e delete lá na minha API, certo? Então vamos voltar para a API. Vou fechar ela aqui. Voltei lá para o meu controller e olha só. Aqui eu tenho um método post. Vamos primeiro começar por aqui, que ele vai chamar, ó, /customer, no verbo post ele vai chamar um create customer aqui. Aqui dentro nós vamos ter que codificar para ele gravar a informação no banco. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro quem conversa com o banco é o model. Então vamos lá no model, vou criar uma função aqui. Esse add vai me receber um pcustomer que é do tipo tcustomer e vai me devolver verdadeiro ou falso. Ctrl Shift C aqui, vou fazer os códigos e já volto aqui para falar com vocês. Perfeito, gente, voltando aqui, olha só, estou com a minha função toda codificada e tenho aqui uma constante de insert. Agora, estou criando meu data model, onde está meu objeto de conexão, e estou fazendo um exec.sql nesse meu insert, passando os parâmetros aqui, customer, city e country, do meu pcustomer, que é meu parâmetro de entrada. Está aqui. Então meu model já está preparado para incluir. Eu preciso de fazer isso agora no meu controller. Olha só, eu estou aqui no meu controller, no create customer, e vou fazer o seguinte código. Primeiro eu vou apagar esse cara aqui, vou codificar e já volto.
Perfeito, gente, estou com tudo criado aqui agora, com o meu método implementado. Olha só que legal, eu estou criando uma variável do tipo TCustomer, que é a minha classe, e isso aqui que é muito bacana. Como eu estou no meu create, estou no verbo post, meu verbo post ele vem com o body, vem lá com o meu, tudo que eu tenho que cadastrar, certo? Através da variável global context, aqui, eu consigo pegar tudo que vem no meu request. Então olha só, context.request.body. Consegui chegar até meu body, tudo que vem de lá. E ele tem usa generics também, essa função aqui, que eu falo, olha, pega meu body e transforma num TCustomer. Então ele vai serializar novamente o meu objeto. Então ele vai pegar aquilo que veio no meu post e transformar dentro do meu objeto. A partir daqui ficou fácil. TCustomer.add LCustomer, ou seja, ele vai chamar a função add que a gente acabou de codificar, vai fazer o insert, e se retornou tudo bem, ele vai devolver com o status 200. Status 200 HTTP. Se deu algum problema, retorna 500. Isso para o post, para o verbo post. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o update. Primeiro vamos lá no customer, no model, desculpa, e vamos fazer um class function update aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa. Ctrl Shift C, vou codificar ela aqui e já volto. Ok, gente, vamos voltar aqui. Olha só o que eu fiz. No meu update, eu fiz aqui meu SQL de update customer, set customer, enfim, só não estou atualizando a chave primária. A chave primária eu estou fazendo um where. E o meu exec SQL está aqui, ó, no meu update, customer, city, country, os parâmetros na ordem que eu declarei. E no final continuou que é a minha chave primária, onde ele vai fazer o where. Perfeito? Voltando cá para o meu controller, eu vou vir aqui no meu update customer, aqui na minha função, e vou Ctrl+C, Ctrl+V no meu insert, que é muito parecido. Então, da mesma forma, ele vai pegar o meu request e vai transformar no objeto customer, só preciso fazer só uma modificação aqui, ó. Como eu recebo por parâmetro o meu ID, eu vou falar que o meu lcustomer.id, opa, desculpa, meu custNo, vai ser igual ao meu ID. Isso, se porventura, alguém queira alterar a chave primária, né? Então, veio no corpo um valor, mas o meu valor anterior é outro. Então, eu estou atualizando esse registro aqui. Tem um erro aqui, tá, gente? Quando cria, não retorna 200, não, retorna 201. Quando atualiza, que ele retorna 200. E a mensagem também não é create. Vou dar um OK aqui. Atualizado. Se deu erro, retorna 500 aqui. Ok? Por último, vamos fazer o delete. Tem um delete aqui. Vamos lá no meu model. Vamos codificar lá também. Vou criar um class function delete. Ele é um pouquinho diferente, que eu não preciso receber o customer completo. Eu preciso receber só o ID. Então fica aqui p id do tipo inteiro e me retorna boolean também. Ctrl Shift C, vou codificar aqui e já volto. Voltando aqui, gente, olha só, eu fiz uma constante com meu SQL de delete from customer, faltou um where aqui, né? CustNo igual ao meu parâmetro, crio meu data module e executo a minha constante de delete passando o parâmetro ID que eu recebi aqui. Voltando para o meu controller, vamos codificar o meu verbo delete. Eu vou copiar aqui do meu update, vamos codificar aqui o meu delete, que ele vai fazer o seguinte, olha, tcustomer.delete, o ID que eu recebi aqui. Tão simples quanto isso. Só vou fazer o if aqui para devolver as informações conforme os padrões HTTP. Então estou devolvendo um OK aqui. Caso deu erro, vou devolver 500 com a mensagem de erro no servidor. Perfeito? Então agora nossa API já está toda pronta. Vamos compilar aqui para fazer nosso upload completo. A gente só tem que implementar isso agora no Vue. Vamos compilar aqui, deixar lá rodando. Ok, vamos abrir nosso Vue agora. Form main. Olha que legal. Toda vez que eu for, como eu falei para vocês, o main table trabalha com os dados em memória. Então toda vez que eu for incluir ou excluir um registro, ele está com os dados em memória aqui. E para interceptar isso, para mandar para a minha API, eu vou usar um evento aqui, before post. Então olha, no before post, eu sei, if fd main table ponto state, se o meu state for igual ds insert, ele vai fazer um post. Else, se for edit, ele vai fazer um put. O MVC Framework ele tem umas funções muito bacanas também para você fazer isso de forma automática. Olha só que legal. Eu vou copiar esse código aqui. Eu poderia fazer uma função para isso, né? Mas eu vou copiar aqui que com a repetição a gente acaba decorando, né? Vamos lá, não preciso mais do response. Preciso do response sim. Criei meu objeto aqui, vou dar um try finder aqui.
Ele está cheando porque faltou um ponto e vírgula aqui. Ok. E olha só que legal. Eu vou fazer o meu lrest client ponto. Isso aqui é muito bacana. Dataset insert. Passo o meu dataset, passo o meu endpoint, barra API, barra customers e passo o meu dataset. fd main table. Automaticamente ele sabe que é um dataset insert e vai chamar o método post, desculpa, no caso do insert. Se eu quiser fazer alguma coisa com a resposta, eu tenho a resposta aqui também. Para saber se deu certo, deu errado, tá? Eu consigo pegar aqui. Não vou utilizar, mas tá aqui caso eu precise. E olha só, para fazer o update, da mesma forma, data.dataset update. Só tem um parâmetro a mais aqui, que ele pede, que é a minha chave primária. Então vamos lá, main table, costNo, ponto as integer. Ele pede inteiro? Acho que ele pede string. Vamos ver. Ah, ele pede string. Então, não tem problema. Você pede string, string dada. Certo? Com isso daqui eu já consigo fazer insert e update dentro do meu banco de dados. Vamos ver se é verdade. Ctrl Shift F9 aqui. Compilado. Fiz o get. Opa, deu um erro aqui. Deu um erro muito doido. O que acontece? Quando eu estou fazendo isso, quando eu estou fazendo o after open aqui, que ele vai dar o load from JSON string, ele está fazendo insert. Quando ele está fazendo insert, ele vai passar por esse código aqui também. Então eu tenho que de alguma forma, fazer um sinalizador aqui que fala, olha, enquanto eu estiver fazendo isso daqui, passa direto no meu before post aqui, certo? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vou criar uma variável aqui, floading boolean. Antes de começar a carregar, eu vou falar que floading igual a true. Depois que eu terminar, eu vou falar que ela é igual a false. E aqui, no meu before post, o que eu vou fazer? Olha, eu estou carregando if loading. Se eu estou carregando, pula fora, amigo. Não mexe com isso aqui, não. Certo? Agora vamos ver se funciona bonitinho. Ctrl Shift F9. Tá aqui, ó. Todo mundo. Eu acho que ele duplicou o registro. Olha, ele duplicou o registro porque a primeira chamada ele saiu incluindo tudo, já persistiu no banco, certo? Ele duplicou a partir do 1120. Então, pô, tá uma bela forma da gente testar aqui, olha. Esse cara tá com esse nome aqui. Vou mudar aqui para Rafael. Vou manter aqui cidade, estado e vou gravar. No que gravei, tá aqui o 1120 Rafael. Se eu fizer um get novamente, olha aqui, ó, 1135. Fiz insert. Ah, faltou uma coisa muito importante aqui, gente. Olha, eu tenho que definir qual que é o estado inicial da minha variável. Então aqui meu floading, aqui no create do meu form, eu vou falar que ele é igual a false. Por padrão ele já é false aqui. Fiz o get. Tá aqui 1135 Rafael, vou mudar para Rafael Araújo. Perfeito, fiz o get. Eu acho que está invertido isso aqui, né? A gente inverteu o post com o put. Eu errei aqui no código. Dataset update, se for, ds edit. Isso aqui tá certo. Vamos ver lá no nosso controller como é que tá. Para o create ele está chamando o add. Para o update ele está chamando o add também. O problema está aqui, ó. Update. Pronto, agora vai. Errei. Deixa eu compilar novamente a API.
Compilar novamente meu cliente. Tá aqui todo mundo. Rafael Araújo. Vou colocar uns Os a mais aqui. Beleza. Agora sim, né? E se eu incluir um novo? Vou dar um novo aqui. Henrique Araújo. Cidade São Paulo. Aqui eu vou colocar o SA porque esse banco tem integridade referencial. Salvo. Fazer um get aqui. Olha só, já ganhou um número novo aqui. O Henrique está na base. Se eu fizer um get aqui, você pode ter certeza que ele está na base. Para a gente ter certeza disso mesmo, eu vou fazer um get aqui no Postman e ele tem que estar lá no final aqui, ó. Olha lá o Henrique aqui. Perfeito, gente. Agora nós fizemos já nosso insert, nosso update. O que falta é só o delete. Muito fácil também. Vou aqui no meu cliente, agora no evento before delete, e vou fazer um código muito parecido com esse daqui, do before post. Só que ao invés do before delete, então eu sei que eu estou deletando, ao invés de eu chamar dataset insert, o que eu vou chamar? Dataset delete. E tenho que passar aqui no meu segundo parâmetro meu key value. Então, fd main table, postNo ponto as integer. Vamos lá. Ele aceita string. As string, então. Não vamos brigar por causa disso. Get, tá todo mundo aqui. Eu vou apagar esse Araújo com muitos dizeres aqui. Ok. E eu vou apagar esse monte que está repetido aqui. Repetiu a partir de 120. Então eu vou apagar esses caras tudo aqui. Se eu fizer o get novamente, olha só os caras que realmente estão aqui. Vou modificar esse Rafael aqui para ser Rafael Araújo também. Salvei. Se eu fizer o get, olha só, tá tudo certinho aqui. É isso, gente. Bom, gente, essa foi a apresentação. Tudo que eu consegui mostrar para vocês no pouco tempo que a gente teve. Conforme prometido, segue alguns links, que é importante, que é a comunidade no Facebook, tá aqui o link, o site do MVC Framework, tá lá, o guia novamente, o link que eu tinha deixado lá atrás está aqui, e caso alguém queira prosseguir os estudos, para você fazer o deploy dessa aplicação no IIS, tá aqui também o link aqui de um guia do próprio Daniel Tete que ensina como faz esse deploy no IIS. Bom, gente, estamos finalizando aqui. Segue aí meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Esse vídeo, essa apresentação vai estar disponível em alguns dias no YouTube também. E fiquem à vontade para entrar em contato por que for necessário. Agora a gente vai abrir para algumas perguntas aí que caso alguém, porventura, venha ter. Muito obrigado, gente.